Fala galera, como é que vocês estão? Boa noite, 19 horas, olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais um Mentor Áudio. É isso aí galera, hoje vamos ter aí o nosso Mentor Áudio. O Mentor Áudio é a mentoria gratuita feita aqui no nosso canal do Telegram. Então é algo exclusivo para quem está aqui dentro do canal do Telegram. Se você está ouvindo ao vivo essa mentoria, cara, você está de parabéns, porque você vai ter a oportunidade de fazer perguntas para mim e eu vou responder para você. Tudo sobre o mercado da NR13, tudo sobre inspeção, espera um pouquinho, inspeções, tudo sobre aí inspeção de vasos de pressão, caldeiras, tubulações, tanques metálicos e também como se faz, né, para você trabalhar, para você estar dentro desse mercado que é o mercado da NR13. Então, com certeza, vale muito a pena estar aqui, participar no ao vivo, porque você tem a oportunidade de fazer pergunta. Caso você esteja ouvindo isso numa gravação, talvez no canal do YouTube, no Spotify, no Deezer, você também vai aproveitar aí a oportunidade de aprender um pouco mais. Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante, que é a história por trás da obrigação, né, ou da obrigatoriedade da aplicação da norma NR13. Quando que a norma NR13 ela iniciou, por quê, o que aconteceu, por que hoje existe tantas exigências assim, né, para esses equipamentos que são vasos de pressão, tubulações, tanques, caldeiras e etc. Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia, a norma NR13 ela foi fundada em 1978, olha só, eu tenho certeza que muitos aqui que estão ouvindo isso, né, nasceram até depois dessa data. Eu mesmo nasci depois dessa data, né? Eu sou um cara bem novo, né? Então, eu nasci depois da NR13. Mas a NR13, quando ela foi fundada, ela fazia parte de outras, de mais 27 normas regulamentadoras, então eram 27, na verdade. A 13 mais 26, formando aí um total de 27 normas regulamentadoras, que durante 41 anos, né, nós passamos aí por já, acho que 42 anos já, essas 27 normas regulamentadoras, hoje já foram atualizadas e já existem mais 9. Então, nós temos aí um total hoje de 37 normas regulamentadoras. É muita norma, né? Tudo isso aí visando, claro, a integridade e a segurança, né, de equipamentos e pessoas também, porque a norma NR13, assim como as demais NRs, elas vieram para ajudar na segurança e também para dar as diretrizes, né, para que se garantisse a segurança dos profissionais no caso de empregos e trabalhadores na área da indústria. Então isso é bem legal, é bem bacana a gente entender isso. E se a gente pegar a norma NR13, a última atualização dela foi dia 30 de julho de 2019, mas ela já passou por várias atualizações, né? Ao longo desses 42, 43 anos aí que já se passaram. Quando ela foi criada em 1978, né, em 8 de julho de 78, a norma NR13 ela trazia um texto bem simplificado e ela falava mais sobre caldeiras, e nessa versão original ela dividia aí as caldeiras em 3 tipos de categoria, que eram as categorias A, B e C. Então você tinha ali as categorizações das caldeiras, mas não tinha ainda a categorização de vasos de pressão. Os vasos de pressão eram tratados de forma simplificada, eram caldeiras e vasos, simples assim. E isso foi durante muitos anos, isso se manteve dessa forma. Tanto é que em depois só em 1983, né, que a norma ela passou por uma segunda atualização, onde foi feita uma simplificação em alguns termos técnicos apenas. Não houve nenhuma alteração significativa, mas foi ali feita uma espécie de simplificação nos termos técnicos. E depois, em 1984, aí foi quando veio a expressão RGI, ou risco grave iminente. Então, olha só, desde 1984 já se falam de risco grave iminente. Tanto é que nesse texto da norma,
eram citadas 13 vezes, né, o termo RGI nessa edição. E nessa versão ficou claro aí que os operadores de caldeiras também eles deveriam ter aí os seus treinamentos documentados. Antes de 84 não se tinha aí a documentação do treinamento de operador de caldeira, aquele de 40 horas, né? Que hoje é de 40 horas. Naquela época, esse treinamento de operador de caldeira era de 60 horas. Então imagina aí, né, que hoje já é difícil prender os caras 40 horas para fazer um treinamento de operador de caldeira. Imagina naquela época que era um treinamento de 60 horas. Isso também foi reduzido ao longo das atualizações mais recentes. E nessa versão, falando ainda um pouco sobre RGI, né, como eu já citei, foi onde foi implementada esse termo, né, que é o termo risco grave e iminente. Apontando aí falta de dispositivo de segurança, falta de instalação adequada do equipamento, como um RGI, tá certo? Depois nós temos aí uma outra atualização que é de 94. Essa atualização foi a mais significativa, principalmente para os vasos de pressão, né? Porque é aqui que os vasos de pressão começaram a serem categorizados. Então hoje a NR13 ela já traz essas categorizações, né? Talvez você que é um engenheiro novo, recém-formado, e que não estudou ainda a história da NR13, você deve pensar, sempre foi assim, né? Categoria 1, 2, 3, 4 e 5. Não, em 94 apenas que se viu aí a necessidade de diferenciar os equipamentos. Imagina que antes, um equipamento que trabalha com H2S, por exemplo, que é o ácido sulfídrico, né? Ou um NH3, que é um amônia, que é um fluido letal, antes era tratado da mesma forma como um equipamento, sei lá, um compressor de ar, né? Que hoje um compressor de ar tem categoria 5, e naquela época um compressor de ar e um cilindro de ácido sulfídrico era igual. Era os mesmos critérios, tá certo? E hoje já não. Hoje você tem aí alguns equipamentos com fluidos letais que são categorizados de forma diferente para que eles tenham mais atenção do profissional habilitado. Imagina que a sua atenção, quando vai fazer uma inspeção de um tanque de ácido sulfídrico ou um tanque de NH3, que é amônia, né, líquida, você vai fazer de uma forma diferente, talvez, de quando você faz um vaso de pressão de categoria 5, que tem uma pressão menor, e também um fluido que não é tão letal quanto esses. Então, foi excelente, foi muito boa, né, essa interação, essa forma da comissão avaliar a criticidade de cada um desses equipamentos em 1994, tá? Então, vamos lá. É interessante também que nessa versão se deu ênfase maior ainda ao risco grave iminente, né? Ela trouxe aí mais itens na norma que deixavam claro que seria como risco grave iminente, e aí inclusive a falta de treinamento de operador, tanto de caldeira como treinamento de unidades de processo, que são os vasos de pressão, tá bom? Em 1994 aconteceu tudo isso. E depois, em 2008, houve mais uma atualização, né? E aí, isso já foi depois de 14 anos, né, sem alterações, sem nenhum tipo de correção no texto, a norma ela veio e colocou aí alguns itens, como prazo mais longo para caldeiras de recuperação química, né, atualização no quadro de categorização dos vasos de pressão também, onde se mencionava ali categorização por grupo de potencial de risco, que antes não se tinha isso, agora já se tem também. A gente faz um produto PV para categorização do vaso e um produto PV também para saber qual que é o potencial de risco desse equipamento. Depois, em 2014, né, que foi quando aí foi incluído o texto das tubulações. Então, as tubulações elas foram aderidas em 2014 na norma NR13, e tudo isso devido à grande quantidade de acidentes relacionados aí não só com os vasos em si, mas também com os tubos que os interligavam
e aí ficou bem fácil, né, a gente entender o porquê que foram adicionados aí as tubulações e depois também os tanques metálicos, né? E essas últimas inserções da NR13, no caso em 2014 para as tubulações e 2017 para os tanques metálicos, né? E essas duas inserções já mostram aí que a ideia não é simplesmente documentar, a ideia é realmente proteger o operador e ajudar para que nada disso, nenhum tipo de problema, né, nenhum litígio aconteça e venha tirar a vida de pessoas. Hoje mesmo eu recebi aí um vídeo muito forte, inclusive não divulguei, não coloquei nas minhas redes sociais o vídeo, porque tem cenas fortíssimas de pessoas que morreram mesmo por falta ou negligência, né, dentro da NR13 por explosão de um vaso de pressão. Então isso aí infelizmente acontece hoje, mas a comissão tripartite, né, que é formada aí por uma bancada de engenheiros que representam tanto o lado do empregador, como também representam o lado dos trabalhadores, claro, né, e do sindicato em si. Essa comissão tripartite é muito responsável e eles visam, com certeza, eliminar qualquer tipo de problema, né, que a norma traga e que esses equipamentos possam vir a ficar sem segurança ou sem integridade. Recentemente, agora também, eu acredito que vocês devem ter visto aí que a norma ela passou por uma atualização ou eles falam, né, uma edição. Eles abriram para o público, né, para que vocês também possam ajudar nessa melhora da norma para ficar mais fácil de entender e também mais segura, né, trazer mais segurança aí para esses equipamentos. Na minha opinião, o que mais pesa aí é a falta de braço hoje para fiscalização. Eu acho que se houvesse aí uma fiscalização mais pontual, né, o que eu falo, né, que no futuro vai existir, né, uma fiscalização online, por exemplo, vai ser muito mais fácil para o governo, para quem fiscaliza a norma NR13, assim como qualquer outra norma de segurança, fiscalizar através do online. Então, com certeza, vai ser uma quebra de paradigma e uma mudança de chave mesmo, né, na hora que isso acontecer. Na minha opinião, hoje a fiscalização é o gargalo. É a falta de fiscalização, na verdade. Eles não têm braço suficiente para fiscalizar todo mundo, principalmente as empresas ou os pequenos, né? Uma borracharia, um auto center, um supermercado. Então, hoje em dia, não se tem mais isso. Não se tem mais essas fiscalizações. Mas, quem sabe no futuro, né? Então, tá aí, gente. Esse era o nosso mentor áudio de hoje. Esse aí o conteúdo que eu queria passar para vocês, e eu vou abrir aqui o áudio de vocês para que vocês possam agora também perguntar para que eu possa responder. Fiquem à vontade, então. Eu queria fazer uma pergunta, o seguinte, as caldeiras de grande porte, né, as aquatubulares, por exemplo, quando eles param para entre safra, essa parada da caldeira tem que ser comunicada nas entidades sindicais? O Ministério do Trabalho? Ô, Marquinhos, boa pergunta. Alguns sindicatos, tá? Eles exigem sim que você comunique tanto a parada como a partida, né? No caso aí, você falou parada você falou entre safra. Estou entendendo que você está falando de usina. Usinas de açúcar e etanol, geralmente todas elas falam, mandam, né, um informativo pro sindicato, informando que eles estão parando as atividades e depois qual que é a data da retomada. Entendi, porque, por exemplo, que a caldeira que vence, por exemplo, em novembro, você não pode fazer a inspeção dela no ano seguinte se você não tiver comunicado essa parada, né? Porque, no caso, você cometeu um atraso de inspeção, né? Isso. Por exemplo, aí se você parou em outubro, por exemplo, comunicou essa parada, aí
ele pode deixar para fazer a inspeção, por exemplo, só lá em fevereiro, quando ele for startar novamente a caldeira. Isso, exatamente. A maioria dessas indústrias de açúcar e etanol, eles fazem dessa forma mesmo. Mas assim, é algo bem simples, né? Porque eles já estão acostumados já. Não quer dizer que você vai ficar irregular, né? Quer dizer que é um informativo de que aquilo está de acordo. Porque imagina só, vamos pensar da seguinte forma. Uma usina dessa tem 350 vasos de pressão. Tem lá 200 trechos de tubulação. Tem também 10 tanques metálicos que se enquadram na NR13. Tudo isso além das caldeiras, certo? Se fosse ver, né, o sindicato ele se preocupa com as caldeiras. Por quê? Porque a caldeira é um equipamento maior, é o que eles entendem, né? Não sei se você pegou aí o conteúdo desde o início. Em 1978 falava só de caldeira, cara. Né? Não se falava de vaso de pressão, né? E depois que vieram a falar de vaso de pressão, então a maioria das pessoas ainda estão lá atrás, né? E elas só pensam nisso. Mas quer ver um exemplo? Imagina que um cliente, um dono de uma caldeira não fez isso, não informou o sindicato, certo? Fez uma parada em novembro, não informou o sindicato. E aí em fevereiro retomou as atividades, fez a inspeção nesse meio tempo, tá? E documentou isso tudo, tirou RT, tem um livro de registro com uma ocorrência e tudo mais. Teoricamente, ele está dentro da lei, né? Ele não está fora da lei, porque ele fez o que é exigido pelo CREA-CONFEA. Né? A norma NR13, em nenhum lugar na norma NR13, você vai ver essa sugestão, essa informação de que é obrigatório avisar o sindicato, né? Existem alguns itens que você precisa avisar, sim, os órgãos competentes, mas não nesse caso, tá? Então, quer dizer, é algo que eles fazem e tudo bem, ótimo, não tem problema. Vou até abrir a norma aqui, ó, quer ver, ó? Vou até abrir a norma aqui para a gente dar uma olhada, para ter certeza, mas, cara, eu acredito que não se fala sobre isso mesmo. Quer ver, ó? Tem aqui alguns itens que falam sobre o sindicato, ó. O item 13.3.1.1, por exemplo, fala assim, ó, que o empregador deve comunicar ao sindicato dos trabalhadores categoria predominante, olha lá, ó, realmente, da caldeira fala mesmo, ó. Tá vendo aqui? No item 13.3.1.1. Eu não lembrava desse item, ó. Fala, ó, o empregador deve comunicar ao sindicato dos trabalhadores da categoria predominante do estabelecimento a justificativa formal para postergação. Não fala da inspeção aqui, fala sobre a postergação da inspeção de segurança periódica da caldeira. Então é só postergação. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Quer ver, ó? Comunicar morte de trabalhadores, normal, ó, acidentes que implicam necessidade de internação hospitalar, eventos de grande proporção. Até agora nada, ó. Aqui fala também, por exemplo, sobre comunicar ao sindicato 30 dias após o comissionamento da... Aqui, ó. Aqui é só para caldeiras com SGC, que é o sistema de gerenciamento de combustível, né? Quando você tem ali um sistema de gerenciamento de combustível nas caldeiras, que é as caldeiras, né, que dispõem desse sistema, você tem que avisar com 30 dias de antecedência. O item 13.4.471. E só, cara, é isso aí que fala sobre sindicato. Ó. Agora tem uma outra parte aqui que fala sobre sindical. Quer ver? Vamos ver se tem alguma coisa. Fala sobre comunicar. Fala sobre o item 13.3.6.3.6.2. Fala sobre a ocorrência de acidente, que tem que comunicar o sindicato. 13.4.1.11 fala sobre CIPA, que tem que ter uma representação, né, da categoria, de acordo com o número de funcionários. No item 13.4.2.5 também fala alguma coisa sobre comunicado
fala sobre, quer ver, ó, elaborado projeto de alteração e reparo, projeto de alteração de instalação, né? Quando você tem medidas complementares de risco, olha lá, ó, ou documentos para atenuação de risco. Então, vamos supor que você não está cumprindo o item de instalação e você vai ter uma mitigação de risco por não cumprir aquilo. Aí você precisa informar eles também. Questão de caldeira também, tá entendendo? Então, assim, ó, não fala sobre a inspeção periódica, né? Ela fala sobre várias outras coisas, mas não esse detalhe. Pode falar. Eu o seguinte, porque quando a caldeira vence no ano, né? Você não pode estar inspecionando ela no ano seguinte, porque você pode ser questionado por isso, né? Por que você passou da data de inspeção da caldeira, certo? Eu entendi. Já teve um aluno meu, Marquinhos, que falou isso aí uma vez, e falou assim, Marcos, pessoal... Foi o Perseu que falou no grupo lá. O Perseu? Ah, tá. Então, mas não tem base, né? Quer ver um exemplo? Ó, a norma NR13, ela fala sobre inspeção extraordinária após um equipamento ficar parado durante 6 meses, não fala? Mais de 6 meses. Ó, um equipamento que ficou parado mais de 6 meses, quando você for colocar ele em operação novamente, você tem que fazer a inspeção extraordinária, certo? Se isso acontecer, pode ser que você tenha uma inspeção antes de 1 ano ou até depois de 2, 3 anos. E aí? Você está entendendo? Então não existe isso. Desde que você não esteja operando a caldeira, por isso que talvez, né, a maioria desses clientes ou dessas indústrias de grande porte acham legal fazer um informativo na hora que para e na hora que começa de novo. Porque aí ele... Minha dúvida é essa, se era obrigatório esse informativo, porque automaticamente ele estaria se resguardando. Isso. Então, obrigatório, eu acredito que não seja, tá? Eu vou dar uma lida aqui melhor na norma, depois a gente fala se é um dos meus mentorados, me chama lá depois, eu vou dar uma pesquisada melhor aqui, a gente fala de novo nesse assunto. Mas, a princípio não é obrigatório, mas é bom você fazer isso, principalmente quando passa de um ano para o outro, né? Para não ter esse tipo de chateação, né? E essa questão da norma aí, de cumprimento da norma, que a gente nota dentro das indústrias, é que a preocupação ainda está voltada lá para o início de quando fundaram a norma. Preocupado só com caldeira. Você pega lá, a caldeira tá certinho. Isso. Tudo belezinha. Mas aí a hora que você vai para os vasos, vai para os tanques, aí você vê muita coisa errada. Vaso de pressão sem válvula de segurança nenhuma, sem manômetro. Exatamente. Muita coisa errada mesmo. Exatamente. Porque na verdade, assim, o fiscal hoje, eu até comentei sobre isso, falei que o gargalo, na minha opinião, é a fiscalização. O fiscal hoje, ele vê o quê? Caldeira. Ele vai lá e vê caldeira, a maioria, né? Porque eles não têm experiência. Eu falo a maioria porque eu já conheci alguns fiscais, né, auditores que sabem muito de NR13, e esses que já trabalharam em indústria e tudo mais, esse pessoal já entende, por exemplo, sabe que existe muito risco também dentro dos equipamentos de pequeno porte, né, como, por exemplo, vasos de pressão, né, tubulações e tanques. Sim, porque, por exemplo, em borracharia, autocentro, essa aí não existe mesmo, essa fiscalização esquece, isso aí não existe. Essas pessoas só fazem esse tipo de adequação quando eles se veem na necessidade de adquirir algum documento, por exemplo, uma VCB, alguma indústria de pequeno porte que tem um compressor que, por exemplo, eu já fiz com um fabricante de trailer, como ele era fabricante, então para ter a liberação do bombeiro, né, do mapa de risco, ele precisava, né? Da fábrica dele, ele precisava daquela documentação, mas ele, até então, ele estava o tempo todo reticente em fazer a inspeção. Ele queria, na verdade, era só o documento, e não precisa nem de
inspecionar isso não, eu quero só o documento para o bombeiro liberar para mim. Eu falei, não, as coisas não funcionam dessa forma. Infelizmente tá assim, né? Ainda tá assim, né? Quem sabe no futuro aí a gente consegue... Porque assim, cara, infelizmente tudo é bolso, né? Na hora que mexer no bolso do cara, o cara vai ver. Porque esses pequenos aí, a gente já sabe que não tem mesmo, mas o que deixa mais triste é que você passa dentro de grandes plantas mesmo, de indústria, e que tá tudo errado, não tem nada e os caras não estão nem aí, tá tocando. Então, assim, não tem fiscalização, porque os caras entram ano e saem ano e tá do mesmo jeito e tá funcionando. Exatamente. Marquinhos, obrigado aí pela sua participação, hein, cara. Nada. Beleza. Tem alguém que tem mais alguma pergunta para fazer? Temos ainda uns 10 minutos, uns 5 minutinhos aqui, dá para mim responder alguma coisa. Eu vou ter uma live hoje às 8. Mais alguém? Não, né? Beleza. Galera, queria agradecer vocês aí. Opa, pode falar. Não? Galera, eu queria agradecer vocês aí mais uma vez, tá? Vamos retomar aí o Mentoral de agora toda segunda-feira às 19 horas. E tamo junto e é só o começo. Não assistiu, assista no Deezer, no Spotify ou até no YouTube e no Instagram. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu. Opa, fala, Flávio. Não, só queria agradecer mesmo. Valeu. Valeu, um abraço. Tchau.